Olá! Em meio a idas e vindas para atuar nas campanhas municipais, os deputados se reuniram nesta semana para aprovar o fim gradual da desoneração da folha de pagamentos para determinados setores da economia. Entre a votação da urgência e a aprovação da proposta, foram 4 dias de muita negociação e debate, em que o plenário aprovou também o aumento da pena para feminicídio, novas regras para gastos com hospitais universitários e medidas de segurança no ambiente escolar, entre outras matérias. A gente começa, então, pelo projeto de lei de autoria do Senado, que estabelece uma transição de 3 anos para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A proposta surgiu depois de o STF considerar inconstitucional a lei promulgada pelo Congresso no ano passado, que havia prorrogado a desoneração até 2027. A justificativa para isso foi de que a legislação não indicava a fonte dos recursos para compensar a queda na arrecadação. Em sentido contrário, o novo projeto aponta várias medidas para custear as isenções. Por exemplo, o uso de valores esquecidos em contas bancárias, classificado como confisco pela deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, que também criticou outros pontos da proposta. Impõe multas altíssimas, não só para as entidades filantrópicas, mas para todas as empresas, acabando com o poder, acabando com a estrutura orçamentária das empresas, já tão sobrecarregadas por todos esses impostos que o governo vem inserindo e cobrando das empresas. Não menos importante é um confisco. Não podemos admitir o confisco. O artigo 45 traz o confisco dos bens do patrimônio do cidadão que, por algum motivo, ainda não foi reclamar daquele dinheiro que está no banco. Com a desoneração, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento de contribuição social sobre a receita bruta, com alíquotas de 1% a 4,5%, em vez de pagar 20% de INSS sobre a folha de salários. A deputada do PSOL paulista, professora Luciene, apoiou a proposta que, segundo ela, vai ajudar a equilibrar as contas da Previdência Social. Esse projeto, ele vai buscar uma justiça tributária e vai tentar buscar um equilíbrio para a previdência social desse país. E quero lembrar aqui que quem está sendo confiscado são os idosos servidores públicos que recebem 1, 2, 3 salários mínimos e tem 14% dos seus vencimentos confiscados. Aí sim, ou ainda os demais servidores públicos que enfrentaram a pandemia e tiveram confiscados 583 dias de trabalho de toda a sua carreira. O prazo dado pelo Supremo para que as alíquotas voltassem a ser cobradas integralmente se encerrou na quarta-feira e os deputados tiveram de correr para conseguir aprovar o texto base da matéria, faltando poucos minutos para meia-noite. Inicialmente designada como relatora, que mais tarde abriu mão da relatoria, a deputada Anny Ortiz, do Cidadania Gaúcho, se mostrou insatisfeita com as jogadas do Poder Executivo no xadrez político e criticou o curto prazo para o debate sobre o fim da desoneração, que seguiu para a sanção presidencial. Eu fui muito sincera com o ministro Haddad e disse para ele que esse tema tinha sido discutido há poucos meses atrás. Eu entendo que a gente não muda de ideia num curto espaço de tempo. Nós podemos até ser convencidos. Eu não sou uma deputada que não sou aberta a mudanças de comportamento, de ideia, que entendo que as coisas mudam, mas não num curto espaço de tempo e muito menos num assunto tão importante quanto esse. E disse para o ministro, e mostrei para ele o meu relatório, que o meu relatório seria contrário àquele projeto por eles apresentados. Esse assunto já tinha sido tratado aqui, assunto encerrado. O Congresso já tinha decidido a respeito da desoneração até o final de 2027. Então, o que faz o governo? Não contente, como uma criança mimada, que quando não está ganhando o jogo, pega a bola, enfia debaixo do braço, recorre ao STF. E agora nós estamos aqui a 1 hora, exatamente 1 hora de encerrar o prazo, que o prazo foi dado pelo STF até hoje, 11 de setembro, para que o Congresso resolvesse a questão da desoneração da folha e, a partir de amanhã, os 17 setores que empregam mais de 10 milhões de pessoas nesse país não precisem pagar uma conta gigantesca desde janeiro
que vai quebrar milhares de empresas, que vai acabar com milhares de postos de trabalho. A Câmara também aprovou diretrizes para o Sistema Único de Saúde realizar o tratamento de pessoas com síndrome de fibromialgia, fadiga crônica ou síndrome complexa de dor regional. A proposta vai ao Senado. Aprovadas também novas regras para gastos com hospitais universitários. Despesas com pessoal foram excluídas do montante considerado para o cumprimento do limite mínimo de aplicação anual em saúde pública nas 3 esferas de governo. Este projeto de lei complementar do Senado agora vai à sanção. E o plenário também aprovou medidas de segurança para combater a violência no ambiente escolar. A proposta prevê a reserva de, no mínimo, 2% do Fundo Nacional de Segurança Pública para tais medidas. Para conseguir acessar os recursos, as escolas terão de implantar planos de prevenção e combate à violência, além de instalar câmeras de vigilância e o chamado botão do pânico. O projeto de lei de autoria do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, agora segue para o Senado. O Brasil está doente. O mundo caminha na mesma direção. A violência escolar chegou definitivamente dentro do ambiente que deveria ser de aprendizagem e de paz. E nós, parlamentares, há bom tempo, estamos chegando com a legislação enxuta de diretrizes que impactam diretamente no tempo de resposta, desde o botão de pânico ao treinamento dos nossos professores, desde a prevenção com vídeo monitoramento até termos a padronização de como agir, seja na Escola do Norte, seja na Escola do Sul. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL carioca, algumas medidas de segurança são bem-vindas, mas a escola não pode se transformar num bunker. Tem que ter, sim, mecanismos rápidos de comunicação com as autoridades públicas de segurança para qualquer caso de violência, de ocupação, de invasão. Tem que ter, sim, alguma orientação, plano de defesa, mas ela não pode virar um bunker e com, inclusive, esse é um ponto nodal, câmeras de videossegurança espalhadas por toda a escola. Por exemplo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação sugere no entorno da escola, para proteger aquela relação. Lá dentro pode surgir, inclusive, favorecer elementos posteriores de discriminação, de bullying. Então, a gente tem muita restrição, sobretudo, a esse aspecto. O plenário aprovou ainda mudanças do Senado a 2 projetos de lei que agora seguem para sanção, o que traz regras para estimular a contratação de pessoas com transtorno do espectro autista e o chamado PL dos combustíveis do futuro, que cria programas nacional de diesel verde, biometano e de combustível sustentável para a aviação, além de aumentar a mistura de biodiesel e etanol ao diesel e à gasolina. E, por fim, a Câmara aprovou o projeto do Senado que aumenta as penas para o crime de feminicídio. De 12 a 30 anos, como é hoje, elas passam para 20 a 40 anos de reclusão. Pelo texto, o feminicídio passa a ter um artigo exclusivo no Código Penal, em vez de ser um tipo de homicídio qualificado como é atualmente. Novas situações que podem se tornar agravantes e aumentar a pena envolvem o uso de método cruel, recurso que dificulte a defesa da vítima e o uso de arma de fogo de uso restrito. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, exaltou as mudanças trazidas pela proposta, que agora segue para a sanção do presidente Lula. Não dá mais para ser agravante de homicídio, ela tem que ter um tipo penal e, à época, a senadora, a nossa deputada Rose Modesto, propôs essa medida, nós votamos, está lá. Mas, Vossa Excelência, vem para o parlamento, para brilhantar o parlamento, e pega essa ideia e amplifica. Amplifica fazendo o quê? Aumentando de 12 para 20 anos. Amplifica dizendo o quê? Se não cumprir 55% da pena, não adianta pensar em regalia. Ela amplifica dizendo o quê? Ora, se essa pessoa não respeita um cidadão, deputado Guimarães, como é que pode ser servidor público? Quem comete crime de feminicídio ou atentado à vida não pode servir ao público. Os deputados aprovaram ainda regime de urgência à criação da Política Nacional de Cuidados, a regulamentação dos bioinsumos agrícolas, mudanças na lei dos cartórios
e a participação de produtor de biocombustíveis nas receitas obtidas com negociações de créditos de carbono. Propostas que agora estão prontas para entrar na pauta de votações. Bem, estas foram as aprovações do plenário Ulisses Guimarães nesta semana. Até a próxima!